Mateus 24, 36. Olha que palavra linda da parte de Deus para você. Escuta Deus falando com você. Mas, eu estou lendo versão Ara, viu? Mas, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Eu queria pedir para colocar versão Ara aqui na tela. E eu queria ler com você em voz de coro. Está pronto para a gente ler em voz de coro? Eu conto até 3 e você lê. Voz de coro é quando a gente lê todos ao mesmo tempo. Vai que você não sabe. Então, aqueles irmãos que leem atrasado não estão na voz de coro. Estão prontos? Vamos lá? 1, 2, 3, vai. Jesus está deixando uma coisa clara. Tem algo que vai acontecer. Com certeza absoluta, vai acontecer. Mas ninguém sabe o dia nem a hora. E é tão importante que fique claro para você que ninguém sabe o dia nem a hora. Porque está previsto, está no acordo, está no contrato de Deus com a gente, que nós seremos tentados e nós seremos convencidos de que há demora, somado ao fato de que a gente não sabe a hora, vai ser parte do combinado para tentar te convencer a não estar esperando quando a hora chegar. Sabe quando a gente tem que esperar muito? E a gente está esperando muito, irmãos. Eu entendo você se a sua esperança estiver sendo atacada. A gente está esperando há muito tempo. Eu imagino que Deus deva compreender que de vez em quando dá umas vaciladas na alma da gente, porque a gente de fato está esperando há muito tempo. E quando a gente está esperando qualquer coisa há muito tempo, e a gente sabe qual é a hora, a gente sofre, porque esperar não é bom. Você já ficou em fila, qualquer fila, você sabe do que eu estou falando. Aliás, uma das coisas, irmãos, que eu não gosto é de fila. Não gosto de ficar na fila esperando. Tem algumas pessoas que nem perguntam para quem que é a fila. Está procurando uma fila para ela entrar. Eu não consigo imaginar como que as pessoas gostam de fila, mas tem gente que gosta, porque tem gente que gosta de tudo nessa vida. Eu não gosto de fila. Por exemplo, às vezes, quando eu estou por aí ministrando em retiros e reuniões de líderes, de pastores, e aí da hora do almoço tem que ir para a fila. Eu não vou para a fila. Deixa todo mundo terminar para eu ir comer, ou fico sem comer, mas fila, não, pelo amor de Deus, não. Mas não é a fila, é espera. Mas quando você está esperando e pelo menos sabe quando vai acontecer, você vai fazendo cálculos, fazendo contagem regressiva. Faltam 10, agora faltam 9, agora faltam 8. Dá para dar uma mainada, mas a questão principal que Deus está dizendo para a gente é que vai acontecer. Mas ninguém sabe quando. E quem sabe, não vai contar. Não adianta tentar suborná-lo, nem tentar convencê-lo, nem perguntar, nem manipular, porque a gente bem que dá uma manipuladinha. A gente faz uns cálculos e fala assim, e eu já sei, e fala qual é a data que a gente está sabendo, para ver se ele confirma ou nega. E ele não faz nenhuma das duas coisas, ele nunca fez, irmãos. Toda vez que alguém na história da humanidade deu um jeito de fazer os cálculos e anunciou e contou para todo mundo que a data estava marcada, Deus podia ter falado assim, ei, estão enganados, nessa data não. Ele não falou nada. Então ele não diz nem que sim, nem que não, e deixa a gente na angústia da espera. E ele estabeleceu, vai acontecer. Mas ninguém sabe o dia nem a hora. E antes que você, talvez, fique com dúvida sobre se estamos falando da mesma coisa, quando eu digo que vai acontecer
o final dos tempos. E o final dos tempos é só um jeito para falar que Deus planejou um milênio inteiro de governo de Deus sobre o mundo. E antes que esse milênio inteiro de governo mesmo, governo como tem um governo sobre o Brasil, como tem um governo sobre os Estados Unidos, vai haver um governo divino sobre o mundo por 1000 anos. E antes que esses 1000 anos comecem, vai haver 7 anos de grande tribulação, aonde Satanás vai governar o mundo. Então a gente tem que agradecer, porque o diabo vai governar só 7 e Deus vai governar 1000. Então a gente está na vantagem. Mas o fato é que esse período de governo de Deus na terra para o final dos tempos não é o final. Depois disso, Deus tem um final de verdade para tudo. Porque Deus vai fazer o momento da prestação de contas no final dos tempos. E é isso que ele disse que vai acontecer. Ele vem prometendo isso, asseverando, explicando detalhes. Para Daniel, por exemplo, ele deu muitas pistas. Para Jesus, Jesus nos deu muitas pistas. Se você quiser aprofundar isso, eu escrevi um livro chamado Escatologia para Leigos, Esperança para o Fim dos Tempos. Eu recomendo que você leia. E se você é meu discípulo, pelo amor de Deus, leia esse livro. O fato é que, do que estamos falando quando dizemos que vai acontecer? Vai acontecer de o Jesus que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia, que pagou a nossa conta e que foi para o céu assentar-se no trono de Deus sobre a humanidade para aguardar a hora. Esse Jesus vai voltar, e vai voltar para salvar a humanidade de si mesma, para salvar a humanidade de Satanás e seus demônios. Ele vai voltar para equilibrar o desequilíbrio que a vida é desde que Adão pecou. Ele vai voltar, está marcada a hora. E quando é o momento em que todos nós queremos mais que essa hora chegue logo? Nos momentos de maior treva, quando as trevas enchem o mundo, quando as trevas nos desafiam, quando a gente percebe que as coisas parecem que complicaram um pouco mais, nessa hora o nosso coração suspira, anseia e diz: cadê? Porque não chega logo. Uma outra hora que a gente quer muito é quando os nossos inimigos zombam de nós, porque eles estão afiadíssimos, com discursos poderosos, com uma inteligência afinada, com argumentos poderosos para dizer para nós que nós somos um bando de gente boba, um bando de gente boba que decidiu acreditar em alguma coisa que nunca acontece. Nessa hora, a gente fica querendo que Jesus volte agora, só para esse bando de gente boa. Você pensou que eu ia xingar eles, mas eu não vou fazer isso. Pelo menos não publicamente na internet, vai ficar feio. Mas a gente torce que Jesus volte logo para esfregar na cara daqueles que falam contra nós e contra a nossa fé que eles estavam errados. Mas ele não voltou. E os nossos inimigos continuam falando mal da gente, da nossa fé. Aqueles que odeiam o nosso Deus, que odeiam a luz, que odeiam os princípios e valores ligados à nossa fé. E que apenas porque a gente escolheu a luz, eles nos odeiam. Eles estão ganhando uma batalha de argumento atrás da outra, uma batalha de argumento atrás da outra. E aí o nosso coração almeja fortemente que Jesus volte logo, que seja hoje, que seja agora, que aconteça a promessa. E ele disse: eu vou cumprir a promessa, eu vou voltar. Mas ninguém sabe o dia, nem a hora. Então, essa esperança, às vezes, ela causa agonia. Nas duas questões que acabei de colocar, quando
a crise chega, quando chega a hora da angústia e quando o inimigo ataca e zomba da gente, a gente sente um desejo ardente que a volta aconteça a ponto de angustiar o coração e perguntar: quando será? E Jesus usa várias figuras no capítulo 24 de Mateus para nos dizer que não é apenas o fato de que tem algo importante para acontecer e eu tenho que esperar esse algo importante acontecer. Não é só isso. Jesus fala da espera com figuras tão poderosas e com uma repetição tão constante que a gente percebe que a espera fazia parte do plano. Sabe, a espera faz parte do projeto para dizer para o mundo espiritual se você quer Deus de verdade. Quando Paulo escreve aos Hebreus, final do capítulo 10 e todo o capítulo 11, falando sobre os homens da fé, começando de Abraão, Isaac e Jacó, ele vai citando os nomes desses homens e ele sempre dá uma paradinha para dizer: todos esses viveram pela fé e morreram sem contemplar a promessa. Paulo está estabelecendo que faz parte da fé que você decida confiar e seja decepcionado. Sabe, Deus chamou Abraão, capítulo 12 de Gênesis, e disse: sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vai para uma terra. Eu vou fazer de você uma grande nação naquela terra. E onde é a terra? Não é da sua conta. E para onde que eu vou então? Não é da sua conta. Mas você não falou para eu sair e ir para uma terra? Então falei, sai e vai para uma terra. E qual a terra? Não importa. Vai. E o Abraão é o homem da fé. Então ele toma postura, levanta, junta a família. E eu penso que deve ter dado um trabalho para convencer a esposa. Porque, irmãos, se tem uma coisa que é complicado é convencer a família quando Deus fala algo com você. Eu sempre segui a tática de quando Deus fala algo comigo, eu falo para ele assim logo: já falou com o Berê? Porque se você não falou com o Berê, acho melhor falar. Porque dá um trabalho convencer outros de que Deus falou com você. E ao que tudo indica, parece que Deus não deu um pio para Sara, e quem teve que falar com ela foi o Abraão. E finalmente, depois que ele convence a família e sai todo mundo para um lugar que ninguém sabe onde é, eles chegam na terra prometida, e a terra prometida estava ocupada por inimigos ferozes, e era só Abraão, sua mulher e Ló, e 1 ou 2 serviçais que andavam com ele. Abraão chega na terra, e a terra não estava disponível para ele. E Deus não contou quanto tempo tinha que esperar. E a história vai, a história vem, as coisas andam, e por volta de 25 anos depois que Abraão já estava lá na terra prometida, esperando a hora que Deus vai me dar a terra prometida, Deus vai me dar a terra prometida, mais ou menos 25 anos ali andando com Deus. E aí um belo dia, porque Abraão estava ali muito no pé, Deus falou assim: Abraão, então, a sua descendência vai continuar assim, igual a você. Vai ficar aqui morando na terra, mas a terra não vai poder ser sua ainda. E vai vir a próxima geração, e a próxima, e eles vão ser peregrinos aqui. A terra é sua, mas vocês vão ser peregrinos. E daqui, Abraão, há 430 anos. Em algumas versões, 400 anos. Daqui a 430 anos, Abraão, a sua família, que vai estar escrava numa outra nação, ela vai voltar. E aí sim, eu vou entregar a terra para eles. E aí Abraão já estava perto da morte. E ele descobre que ainda vai demorar um pouco. E aí, passou de fato o que Deus falou. 430 anos depois, lá estava um
1,5 milhão de pessoas prontos para entrar na Palestina para tomar posse da terra. E aí eles chegam, atravessam o Jordão. Deus faz aquele milagrão de abrir o Mar Vermelho, abrir o Jordão, eles atravessam. Quando chega do outro lado, a terra está cheia de inimigos. Mas a terra é sua, Josué. Toma posse, porque a terra é sua. Sabe, quando Deus repete um monte de figura de linguagem no texto, estabelecendo a espera, fica claro, irmãos, para nós, que a relação de Deus com a gente está fundamentado numa fé que é testado na espera. Então, a gente não está esperando porque Ele vai vir. A gente está esperando porque esperar é a nossa prova da fé. A gente não está esperando porque quando eu chegar vai ser bom. A gente está esperando porque Ele falou, espera. E aí, se a gente não esperar, é porque a gente não confia nele. Eu me lembro de uma história que ajuda a ilustrar isso. É uma fábula de alguns animais falantes que conversavam entre si, que encontraram na floresta um bolo de aniversário muito bonito. E como eles encontraram junto, resolveram partir o bolo para comerem juntos, porque era de todos eles. E aí não tinha uma faca para partir o bolo. E aí eles começaram a conversar entre eles que alguém tinha que sair e buscar a faca, enquanto os outros ficavam guardando o bolo. E então, no final das contas, só sobrou a tartaruga que aceitou ir buscar a faca. E quando a tartaruga ia saindo, ela disse, vocês não vão comer o bolo sem mim, tem que esperar eu voltar com a faca. E você sabe que as tartarugas, elas são um pouco lentas. Então a tartaruga foi buscar a faca. E passou 1 hora, 2 horas, 1 semana, 2 semanas. Na história original tinha anos, mas eu vou reduzir para você não ficar muito entediado. Algumas semanas depois, o coelho, que é o mais apressadinho, chamou a galera e falou, gente, a tartaruga não vai voltar, vamos para comer esse bolo sem faca mesmo. E aí, quando o coelho abriu a boca para morder o bolo, a tartaruga saiu de trás de uma árvore e disse, não falei que vocês iam comer o bolo sem mim. Quando eu escutei essa história, ela tinha graça. Eu acho que perdeu a graça de lá para cá. Mas o fato é que a nossa sensação é muito parecida com a sensação que aqueles animais têm em relação à tartaruga. A sensação é que Deus está pregando uma peça na gente. Mas deixa eu te contar, não tem a ver com uma peça. Não, Deus não está pregando uma peça. Faz parte do projeto, faz parte do plano. Sabe, Deus fala para Abraão, Abraão, você vai ter fé que eu vou te dar a terra. A terra não chegou no tempo de Abraão. Aí veio Isaac. A terra não chegou no tempo de Isaac. Aí veio Jacó, a terra não chegou no tempo de Jacó. Aí veio José, a terra não chegou no tempo de José. E a terra não chegou nessa geração, nem na outra, nem na outra. E então, finalmente, a terra chegou. E quando chegou lá no final, quando a terra chegou, essa espera tinha salvado Abraão, porque ele creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Essa espera tinha salvado Isaac, tinha salvado Jacó, tinha salvado os 12 patriarcas, tinha salvado toda a nação de Israel e tinha formado uma nação de gente que espera em Deus, porque quer esperar em Deus, porque eles tinham 1 milhão de razões para parar de esperar. Todos eles podiam ter parado de esperar. Então, a questão não era assim, ô Abraão, espera, porque eu vou te dar a terra. A terra não é a razão da espera. Deus é a razão da espera. Sua espera diz para o mundo espiritual que esse é seu Deus,
e que você não abre mão dele. Essa espera diz para o mundo espiritual que você está com Deus porque você quer. Porque a cada vez que alguma coisa te decepciona, você diz, eu quero continuar com esse Deus. E aí uma outra coisa te frustra, e você diz, eu quero continuar com esse Deus. Esse permanecer buscando é que é o segredo. Então, não tem a ver com o que vai chegar. Tem a ver com quem me mandou esperar. Ele me mandou esperar. Se eu continuar esperando, então é porque eu confio nele. É porque eu tenho fé. No momento em que eu paro de esperar, significa que ele não é mais meu Deus. E é isso que de fato está em jogo. Olha para as metáforas que Jesus usa para falar dessa espera no capítulo 24 de Mateus. A partir desse versículo 36, você pode fazer links para outros lugares. Por exemplo, o versículo 32 diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus brotos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Ele está falando de gente que não tem relógio, que não tem calendário, que não tem precisão de tempo e que precisa seguir determinados protocolos para fazer seus cultos, para fazer seus moveres religiosos, seus rituais, que dependiam do tempo. Por exemplo, para eles, o Shabat não começava às 18 horas. O Shabat começava quando as primeiras estrelas apareciam. Então, quando eles estavam ali ao redor da mesa, esperando, principalmente as crianças, para comer a comida gostosa do Shabat, que seria na sexta-feira, depois das 18 horas, mas não tinha relógio. Então o que marcaria seria as primeiras estrelas. E aí os meninos estão ali, a comida está gostosa, mas só é para comer no Shabat. Corre lá fora e vê se tem estrela. E o menino vai lá e olha, não tem estrela. Não pode comer, espera. Só quando der a hora. O Shabat não começou ainda. Quando começar o Shabat, aí faz a oração do Shabat. E aí nós vamos comer a comida gostosa do Shabat, que tinha comida gostosa todo Shabat. E o menino vai lá fora e a estrela não apareceu ainda. Então faz o quê? Espera. Mas e se a estrela não aparecer, mamãe? Não importa, espera. Para esse povo que tinha que esperar a boa vontade da natureza para começar o Shabat, para começar o festival de Lua Nova, para começar as festas bíblicas, eles tinham que esperar que a natureza dissesse que deu a hora. E como é que eu vou saber? Não deu a hora ainda. Jesus usa a figueira para dizer que tem coisas que vai acontecer no verão. De quando é que começa o verão? E aí você diz, o verão começa no dia 21 de junho. Então, à meia-noite do dia 21 de junho, começou o verão. Para nós, para eles, tem um conjunto de marcas. Já começou? Não. E como é que você sabe que está perto? A figueira está brotando. Vamos ver se amanhã vai sair os sinais. Não, amanhã não saiu ainda, mas a figueira está brotando. Então vai chegar, vai chegar, vai chegar. Quando é que vai chegar? Não importa. Não importa quando vai chegar. Sabe o que importa? Importa que haja o que houver, você não pare de esperar. Sabe, as trevas têm nos enganado, irmãos, criando um foco no que vai acontecer no dia que ele chegar. E por que a gente colocou o foco no que vai acontecer no dia que ele chegar? Quando a nossa alma dói, quando o nosso inimigo nos humilha, quando nós estamos no tempo de angústia, nós ficamos tão ansiosos que a nossa ansiedade vira decepção e a gente fala assim, quer saber, eu acho que ele não vem. Mas é importante você cair na real, que o que importa não é o que vai acontecer quando ele chegar. O que importa é que ele te deu uma voz de comando.
Espera. 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 Enquanto você espera, você está registrando nas regiões celestiais: Ele é meu Deus, por isso eu espero. Mas e se Ele não vier? Não importa, eu vou esperar. Mas e se demorar muito? Não importa, eu vou esperar, porque não tem a ver com demorar ou não demorar, tem a ver com Ele ser meu Deus. Outra figura de linguagem que Jesus usa no texto está no versículo 37. O texto diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé, a história estabelece que Deus avisou que ia chover e que ia dar um dilúvio e que todo mundo ia morrer afogado, menos quem entrasse na arca. E tome o Noé de fazer a arca. Enquanto a arca não está pronta, a angústia da espera é maior, porque vai que chega e a arca não está pronta. Mas depois a arca ficou pronta e não chegou. E cadê a tal da chuva que vai chegar? Para a gente poder entrar na arca. Eu fico imaginando algumas pessoas que entraram na arca, ficaram por ali, procuraram, não tem chuva, quer saber, vou embora. Porque esperar é angustiante. E Deus não falou o dia, nem a hora. E Jesus está falando, assim como foi nos dias de Noé, as pessoas estavam ocupadas com a razão da espera. Você está esperando por quê? Eu estou esperando porque quando Ele vier, eu vou ganhar um corpo glorificado, que não adoece, que não passa mal, que não sofre. Eu estou esperando porque quando Ele vier, acabou as dívidas. Eu preciso contar essa da Berê, porque é muito boa essa. E a Berê está ali pensando assim: não conta, não conta, não conta, eu conto. Pronto, vou contar. De vez em quando a Berê está na fadiga do dia dela, e aí ela para tudo, vai lá, senta um pouquinho no sofá, dá uma relaxadinha e fala assim: eu vou ficar aqui só meia horinha para ver se Jesus volta. Se Ele não voltar, eu volto para o trabalho. E aí passa meia horinha dela e ela fala: droga, ele não voltou, tem que voltar para o trabalho. E volta para o trabalho. A ideia por trás da espera não é para resolver algo meu. A ideia por trás da espera é porque esperar te liga nele. Eu vou esperar porque Ele falou para esperar. Sim, tem algumas coisas que quando Ele chegar, Ele vai trazer para mim. Eu estou querendo muito essas coisas que Ele planejou que vai trazer para mim. Mas não é por isso que eu estou esperando. Porque se eu abrir mão de tudo que Ele disse que traria, eu ainda vou esperar por causa dEle. Depois do dilúvio e do exemplo e da metáfora que Jesus nos dá no dilúvio, o versículo 42 diz assim: portanto, vigiai, pois não sabeis que dia vem o vosso Senhor. Está falando de um Senhor que vai chegar e tem um servo. Agora vai para o versículo 43, que a metáfora ainda é a mesma. 46, 42 e 46. 42, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia veio o vosso Senhor. Versículo 46, bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, o encontrar fazendo assim. Qual é a história aqui? A história é de um senhor, dono de uma grande fazenda, dono de uma grande mansão, que foi para uma festa de casamento e não tinha hora para a festa acabar. E naquela época, as mansões, para ser protegida dos assaltantes, elas eram trancadas e bem trancadas apenas por dentro. Ninguém carregava a chave. E não tinha um controle remoto para apertar o botãozinho e o portão abrir. Era o controle remoto, era o servo que ficava do lado de dentro esperando. Então, era por controle de voz. Quando o dono da mansão chegava, ele falava:
abre fulano. Não é abre portão, não, é abre fulano. E aí o portão automaticamente abria para aquele senhor. Só que, quando ele saiu, ele falou para o servo assim: servo, eu estou indo, não tem hora para voltar. Espera, talvez eu venha cedo, por volta de umas 9. Talvez eu volte meia-noite. Talvez eu volte 3 da manhã. Talvez eu volte 6 da manhã. Mas uma coisa é certa, eu volto. Quando eu chegar, abre o portão para mim. E aí Jesus está dizendo que o Senhor foi para o casamento. E quando o Senhor voltou, aquele servo esperou, e ele começou a pensar: e se o Senhor não voltar logo? E eu estou aqui perdendo meu tempo. Porque se eu souber a hora que ele chega, eu posso dormir um pouco, comer bastante, fazer até assim umas diversãozinhas aí com a galera. E aí quando tiver faltando assim uns 10 minutos, a gente corre, arruma tudo e espera ele. Apóstolos. Mas eu não sei que hora ele vem. Então eu vou esperar. E deu 9 horas, ele não chegou. Deu meia-noite, ele não chegou. Ai meu Deus, será que ele vai chegar? E será que quando ele chegar, eu não vou sentir que eu perdi todo o meu tempo esperando, porque eu podia ter aproveitado bem o tempo? E aí Jesus diz: bem-aventurado é o servo que quando ele chegar, quando o Senhor chegar, ele estiver pronto para abrir o portão, e estiver com a mesa pronta, e estiver com a casa arrumada, estiver com as luzes acesas, esperando o seu Senhor voltar. A questão que está em jogo, em todas as metáforas que Jesus coloca aqui sobre espera, é a espera. Jesus está dizendo que se o servo estiver pronto, na hora que seu Senhor chegar, vai premiar ele, vai honrar ele, vai colocar ele na mesa e vai virar o servo dele, vai servi-lo e vai cuidar dele. Mas essa não é a questão. A questão não é o prêmio que ele vai ganhar quando o seu Senhor chegar e ele estiver acordado esperando. Essa não é a questão. A questão é que se ele ficar atento e esperando, meia-noite, 1 da manhã, 2, 3, 4, 5, 6, esperar o dia inteiro, o dia seguinte todo, não importa. A questão é que se ele esperar, ele está dizendo: ele é meu Senhor e eu sou o escravo dele. Eu não estou esperando ele porque no final ele vai me dar um prêmio. Eu estou esperando ele por causa de quem ele é para mim. E por que isso é importante? Porque se a espera for por causa do prêmio, uma hora ou outra, o prêmio para de valer a pena. Porque na maioria das vezes, irmãos, não tem prêmio que vale a frustração. Às vezes não tem prêmio que vale a decepção. Às vezes não tem prêmio que vale o tédio da espera. Vai enchendo o raio da paciência da gente. E a gente olha para o prêmio que vai ganhar e fala assim: dane-se a porcaria do prêmio, não quero essa porcaria mais não. Eu vou dormir e cuidar da minha vida. Porque vai que ele não vem. E é nessa hora que fica resolvido. Porque você estava esperando. Mas se era por ele, se é pelo meu Senhor que eu estou esperando, se não é pelo prêmio, se é por ele, nada me faz parar de esperar. Porque toda vez que aquele servo que está lá porque ama seu Senhor e não porque ama o prêmio, toda vez que esse servo pensa assim: eu vou dormir, o coração dele se enche de agonia pensando: e se o meu Senhor chegar e ele ficar aí na porta, chamando, batendo, gritando? E se o meu Senhor for exposto a um perigo, porque eu não abri a porta imediatamente quando ele chamou? Não, eu não vou dormir, eu vou ficar acordado, eu vou esperar o meu Senhor, porque na hora que ele chegar eu vou estar aqui, é por ele. Jesus usa várias metáforas no texto para nos dizer que a questão é a espera. Eu não estou esperando por ele, porque quando ele chegar vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Para fechar, a última metáfora que eu quero referir, na verdade tem muitas outras, mas eu vou terminar com essa. Está no versículo 43. No versículo 43 está escrito assim: mas considerai isso,
Se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Outra metáfora para falar da espera. Nesse caso, a espera é pelo bandido que vai entrar na casa e vai roubar a casa e matar a família. Jesus está dizendo que é a espera que estabelece que você de fato está comprometido com aquilo que você diz que está. O tempo inteiro, para esse homem que está com algum problema na fechadura da casa, o portão quebrou, o pedreiro não veio para consertar, a casa dele está aberta, e aí ele precisa, enquanto não termina o serviço de conserto daquela fechadura, ele precisa ficar acordado e vigiar para proteger a casa, para proteger a família dele. Dependendo da hora que o ladrão chegar, ele vai estar dormindo. E aí a conta vai ficar muito cara. Mas se a razão for apenas essa, se a razão do pai de família for apenas o ladrão pode vir, então ele vai dormir, porque uma hora o tédio vence, uma hora a agonia vence, uma hora não vale mais a pena esperar. O que faz esse pai de família ficar acordado? Se ele esquece o ladrão e estabelece o compromisso dele com quem ele é. Ele é o pai da família. Ele é o responsável por essa casa. É isso que ele é. E por causa de quem ele é, ele não pode deixar a sua casa desguarnecida. E aí não importa mais se o ladrão veio ou se o ladrão não veio. Importa que eu sei que eu sou o pai. É meu papel estar acordado, velando pela minha família. Mas se esse pai de família não está vigiando porque ele é o pai, se ele está vigiando porque o ladrão vai chegar, quando o ladrão não chega, ele fica decepcionado. Uma ilustração disso é aquela esposa que sentiu uma dor e viu um monte de notícias na internet sobre dores abdominais, e aí ela chegou à conclusão de que com certeza é câncer. E aí botou o marido doido e vambora, e pagaram um exame caríssimo, numa clínica caríssima, para poder descobrir onde é que está o câncer e que câncer é esse. E aí o marido pagou caro, fez os exames, e no final dos exames, o médico, rindo da cara dos dois, falou assim: eu tenho uma boa e uma má notícia para vocês. Qual é a boa notícia? É de que não é câncer, isso é só gases. Qual é a má notícia? Não vamos dar desconto, vai pagar o mesmo preço que estava combinado antes. Sabe, o marido sai do consultório com raiva, com tanta raiva que a gente pensa que ele estava querendo que a mulher dele tivesse câncer. Mas não, ele não queria que ele tivesse câncer, ele só queria que tivesse descoberto que não vai ter câncer, para não ter que gastar aquele dinheiro todo procurando descobrir se é câncer ou não. Sabe, quando aquele pai de família vai vigiar a casa, e ele vigia por causa do ladrão, e não por causa de quem ele é, ele fica com raiva quando ele passou a noite toda acordado, e aí o ladrão não apareceu. Ai, que raiva. Então eu vigiei à toa. Eu podia ter dormido essa noite, porque aí se eu tivesse dormido, o ladrão não veio mesmo e ia estar tudo bem. Mas Jesus disse que o ladrão não avisa a hora. Quando ele chegar, ninguém vai saber, nem o dia, nem a hora. Seu papel é vigiar todo dia. Por que você vai vigiar? Por causa do ladrão? Não, porque você é o pai, porque você é o marido, porque você é o homem da casa. Por isso você vai vigiar. E aí não importa se o ladrão veio ou se ele não veio, você está cumprindo sua missão, você está fazendo o que foi chamado para fazer. Saber disso que Jesus está falando em cada uma dessas metáforas. Sabe qual é a questão? A questão é: quem é Deus para você?
Ele vale a sua eterna vigilância. Vale, pastor. Então, não importa se ele vai chegar hoje, se ele vai chegar amanhã, se ele vai chegar no anoitecer, na meia-noite, no cantar do galo, ou se ao romper da manhã. Não importa. Porque o que importa é que eu vou estar esperando na hora que ele chegar. E não, eu não estou esperando ele para o ano que vem, nem para daqui a 10 anos, nem para daqui a 50 anos, nem para daqui a 5 anos. Eu não estou esperando ele para o mês que vem, eu estou esperando ele agora. Porque se ele voltar agora, eu estou esperando. E eu vou continuar esperando, mesmo que demorar mais um ano. E não, eu não acho que vai demorar mais um ano, irmãos. Eu acho que é hoje ainda. Acho que antes de você chegar em casa, nós seremos surpreendidos pelo arrebatamento da igreja. Mas não importa, se ele não voltar hoje, amanhã eu vou viver do mesmo jeito que eu vivi hoje, esperando Jesus voltar. Porque é a minha espera. E não porque eu estou esperando, é a espera em si, que diz para o mundo espiritual que esse Deus é meu Deus, que é por causa dele que eu estou esperando, que na hora em que ele chegar, eu vou estar pronto. Na hora em que ele chegar, eu vou estar acordado, ou pelo menos lutando bravamente contra o sono, para que o meu Senhor chegue e me encontre acordado. Eu vou estar lá, porque é isso que eu sou para ele, é isso que ele é para mim. E então, quando os meus inimigos zombarem de mim, quando os meus inimigos rirem da minha cara, quando os meus inimigos disserem: cadê o seu Deus que ia voltar? Não ia voltar ontem? Não, ia voltar hoje. Haha, porque o hoje é sempre hoje, né? Por isso mesmo. Ele pode zombar o quanto ele quiser, mas ele não tira de mim uma coisa: a convicção de que o meu Deus é meu Deus, e ele vale qualquer sacrifício que eu tenha que fazer para continuar esperando nele. Ele vale. Quando a angústia bater na porta, quando eu estiver vivendo um tempo de sofrimento, claro, eu vou querer que ele volte mais rápido, porque é normal que a gente queira, mas não, esse sofrimento não vai me fazer desistir, porque eu estou esperando por causa de quem eu estou esperando, e não por causa do resultado que ele vai trazer consigo. É ele que me faz continuar esperando firme até Jesus voltar.